Luz e treva não se combinam. Luz e trevas não se combinam, gente. É como algo e óleo, onde um está, o outro não mistura. Estamos muito agarrados aqui, gente. Nós estamos ficando famosos demais. Outro dia alguém disse que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal externou a preocupação com os evangélicos. A gente tem que parar os evangélicos, barrá-los, porque senão eles vão tomar conta do Brasil. Só que o ministro não sabia que a nossa pátria não é aqui. A gente só está aqui como luz para expandir para expelir as trevas e salvar o Brasil para Jesus. Mas a nossa pátria é lá, o nosso descanso não é aqui. A gente tem uma pátria maior. Os irmãos começaram a serem tratados por hereges. Aí disseram: a cruz não parou. Temos que apagar essa luz. Eles são ignorantes. Então vamos pará-lo pelo conhecimento. Vamos achar alguém bom de conhecimento da lei e vamos pará-los. Em uma reunião, Gamaliel estava presente. Eu tenho um menino bom. Doutor Saulo de Tarso saiu agora, está fresquinho, mas o menino é bom da lei, ele conhece tintim por tintim, ele pode acabar com essa raça, então nomeia ele. Aí o doutor Saulo foi incumbido de apagar essa luz, e ele não perdeu tempo, entrou matando mesmo, entrou puxando, prendendo, arrasando, dando parecer favorável, e exceto os irmãos, os apóstolos, mas os outros fugiram de Jerusalém. Só que doutor Saulo colocou os irmãos para fugir de Jerusalém, mas não conseguiu apagar a luz, porque a Bíblia diz que os irmãos saíam, mas por onde os irmãos passavam, iam falando da palavra de Deus, e os milagres iam acontecendo, e as almas iam se convertendo. Aí chega a notícia de que o evangelho estava pipocando, Damasco estava virando de perna para o ar, Jesus estava salvando os crentes, estava brilhando em Damasco, e as pessoas se convertendo. Aí doutor Saulo, cheio de ódio, pegou a autoridade, pegou a escolta e partiu para Damasco para prender os crentes. Sabe o que eu acho lindo? É que se você ler o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, 26, você vai ver Paulo contando a convenção diante do rei Agripa. E o que eu acho lindo é que Paulo começa a dizer: rei Agripa, eu intentei causar muito males contra esse nome chamado Jesus, e o fiz. Eu prendi, eu persegui os crentes até em cidades alheias, joguei na prisão, assinei a morte de alguns. Até que um dia me disseram que em Damasco o fogo estava caindo. E eu, com uma comitiva, com a comissão, com a escolta, me dirigi para lá, para prender aqueles crentes, para trazer preso para Jerusalém. Mas antes de eu chegar em Damasco, rei Agripa, em pleno meio-dia, para aqui. Ele diz: em pleno meio-dia, uma luz brilhou. E era um brilho tão grande que excedeu o brilho do sol. E apareceu uma voz, e aquela voz me falou, e me falou em hebraico. Que é que ele quer dizer? Ele tinha Jesus como caipira, como ignorante. Jesus disse: eu vou mostrar a você quem sou eu. Eu vou falar com você em hebraico, para você saber que eu... Já chega em Damasco crente e brilhando. E quando ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz: a minha chamada foi Deus que me chamou.
Ele agora estava sendo taxado de ignorante. Agora ele estava no grupo dos caipiras. Por isso que o texto, no contexto, era vergonha ser cristão. Quando ele escreve, ele diz: não me arrependo, porque não foi homem que me chamou. E quando ele termina o capítulo 6 de Gálatas, está terminando, ele diz: sabe de uma coisa? Vou parafrasear: vocês não têm nada a ver com a minha chamada, nem com a minha vida. A partir de hoje vocês não me incomodem mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu não sou mais discípulo de Gamaliel, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou a luz, eu vim para brilhar. O conhecimento não parou. O conhecimento não apagou a luz. Aí vem o poder político. O Império Romano, sintetizando. O grande Nero, querendo formar, criar, construir uma cidade com o seu próprio nome. Nerópolis tocou fogo em Roma. Só que o fogo que ele incendiou Roma, segundo a história, ficaram 3 bairros ou 4 que não se queimaram. Justamente onde os cristãos moravam. E como os cristãos eram taxados como povinho, hereges, perseguidos pelos pagãos, como a repercussão do incêndio não foi boa, aí Nero culpou os crentes, porque a casa deles não queimaram. Foram eles que tocaram fogo em Roma. Aí o império caiu em cima dos crentes. É aqui que muitas vezes, gente, eu peço perdão a Deus e digo a Ele: eu pensei que eu era mais crente. A história diz que o imperador dava ordem. Os soldados pegavam os crentes vivos, colocavam em peles de animais, coziam e jogavam para as feras, para os cachorros. Rasgaram os crentes. Era um massacre. Mas os crentes não desistiam, gente. Eles brilhavam. A coragem deles era tão grande. E o poder de persistência era tão grande, que as feras rasgavam eles. E eles dando glória a Deus. A coragem deles era tão grande, que a atitude e a bravura. Os pagãos, quando viam, se convertiam a Jesus. Foram incendiados. Diz a história que faltaram madeira em Roma para pendurar crente, de tanto crente que foi incendiado nos postes. Mas enquanto Nero queimava 10, tinha 20, 30 pagãos aceitando esta luz. Porque a morte dos irmãos resplandecia como luz. Nero não apagou a luz. Vamos pagar. Tem um Pedro aí. Tem um Pedro aí que é perigoso. Ele já negou 3 vezes. Se a gente fazer ele renunciar, ganha ponto. A luz vai baixar. Aí prenderam Pedro. Colocaram Pedro diante de uma cruz. Era fácil, já negou 3 vezes no passado, vai negar de novo. Pedro, é fácil renunciar. Quer viver? Renuncia a fé. Senão vai ser crucificado. Pedro, cheio do Espírito Santo, brilhando como a luz. Ele disse: eu não sou merecedor de morrer como o meu mestre morreu. Eu não posso renunciar. Pode me colocar na cruz. Agora me coloque de cabeça para baixo e pode meter prego, que eu não renuncio. Quando você lê a 2ª carta do apóstolo São Paulo a Timóteo,
É lindo aquilo ali. Você vê Paulo se despedindo de Timóteo, pastor Eliseu. E Paulo está escrevendo a carta a Timóteo. Meu filho, estava preso em Roma. Ser sóbrio em tudo, meu filho. Cumpre o desejo, ou cumpre o ministério de evangelista. Aí ele diz: quanto a mim, a minha hora está chegando. Quando ele estava escrevendo, na prisão, os soldados entram e ele escrevendo. E os soldados começam a gritar: prisioneiro Paulo, a sua hora chegou. Pensa que Paulo desistiu? Ele continua escrevendo. Eu estou sendo oferecido por aspersão, meu filho. A minha hora chegou. Combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Sempre teve alguém resplandecendo esta luz. Prende João, salvo engano, Domiciano. Ainda tem João. João o apóstolo. Joga ele num tacho de fogo fervente. Para parar. Jogaram João dentro do tacho. Mas o fogo não queimou nem o cabelo dele. Tiraram João do tacho. Já que o fogo não queimou, vamos apagar a luz. Joga ele na ilha de Patmos. Isola-o. Exila ele lá. Para não brilhar mais. Aí João disse que quando estava na ilha de Patmos, no meio dos prisioneiros em algemas, viu uma voz. E uma voz como de muitas águas. Que ele disse que quando se vira, vê um ser com os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, uma veste resplandecente, dos seus pés brilhava feito latão reluzente na fornalha, e no lado da coxa direita escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele me disse: João, o que tu vê, tu escreve às igrejas da Ásia. O que tu vê, tu escreve. Não apagou. Tem Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna. Prenderam Policarpo. O inquisitor queria libertá-lo por gostar dele. Quando Policarpo estava diante do inquisitor romano, o inquisitor disse: Policarpo, é muito fácil você se livrar da morte. É só dizer que não é mais crente. É só renunciar à fé, Policarpo. É só não brilhar mais. Ele olha para o inquisitor e diz: há 86 anos eu sirvo meu Deus, e Ele nunca me desamparou. Como posso eu deixar Ele agora? Mas se você não renunciar, a gente vai te jogar às feras. Pode trazê-las. Pode trazê-las. Mas Policarpo, se as feras não te tragar, a gente tem fogo para te jogar no fogo. Pode acender, porque o fogo que vocês têm para me queimar, vocês vão acender, e depois de uma hora ele vai se apagar. Mas o fogo eterno, preparado para o inferno e o pecador, nunca vai se apagar, vai ser aceso para sempre. Sempre tinha alguém brilhando.
Que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Isso aqui não é cantar bonito. Isso aqui não é pregar bonito. Isso aqui é viver como ele foi. Um dos momentos mais críticos da igreja começou no século XVIII. O liberalismo teológico, 300 anos. Quando os homens perceberam e disseram que o homem não se relacionava com Deus pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, não tem brilho. Aí veio o empirismo e o iluminismo para dominar. Cerca de 300 anos. Não se falava em línguas estranhas. Não se dava glória a Deus. Quando pensavam que iam fundir tudo isso, aí a Europa é sacudida por um grande avivamento. Um jovem, chamado Robert Ever, começou a brilhar no país de Gales. Um país pequeno, menor do que o estado de Sergipe. Mas um jovem começou a brilhar no início do século XX. Em um ano, quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Agora a Europa foi sacudida pelo poder do Evangelho. Os cultos tinham hora para começar e ninguém sabia a hora de terminar. Tinha reunião de crente que virava à noite, 24 horas, 36 horas, e ninguém queria ir para casa. A glória caindo, o fogo caindo e as pessoas aceitando Jesus. Uma luz brilhou na Europa. Revolução norte-americana. Revolução industrial. Início do século XX. Quem é que Deus sacode lá para brilhar o avivamento? Um preto. Um preto. Chamado William Seymour. Que não podia pregar nas igrejas, em síntese. Porque era preto. Mas ele pegava a caixinha de verdura, botava nas esquinas das ruas e começava a falar de Jesus. Daqui a pouco a rua estava cheia e as pessoas sendo batizadas e aceitando Jesus. Reuniu um grupo de pequenos irmãos e oraram para um avivamento na América. Passaram 3 dias trancados orando. E Deus no final dos 3 dias derramou um avivamento tão grande que eles não conseguiam sair da casa. Eles pularam tanto cheio de Deus que o sótão caiu e eles caíram no primeiro piso sem se machucar. Começaram a falar em línguas estranhas. Ninguém ia para casa 3 dias e 3 noites só dando glória e dando glória a Jesus. E quem passava na rua, Jesus batizava com o Espírito Santo. Quem se aproximava da casa, Jesus batizava com o Espírito Santo. E as pessoas, a América foi sacudida pelo avivamento. E esse avivamento, e esta luz, chegou no Brasil. Vindo deste grande avivamento, esta luz chegou na nossa terra. Quando o sistema religioso brasileiro, com todo respeito à história, com todo respeito, quando o sistema religioso dizia que não tinha outro avivalista, quem ia, a luz que brilhava, estava em Aparecida do Norte,
1929. Mas quando foi em 1910, vindo daquele avivamento, foi quando Daniel Berry e Gunnar Wingre pisaram no solo brasileiro e ergueram a voz: é o Brasil, é de Jesus. É Jesus que vai abrilhantar o Brasil. Esta luz está no Brasil e até hoje ninguém conseguiu apagar. Agora chegou o século 21. Isso aqui é sério demais. Você há de convir que o século 21, a ortodoxia morta voltou a imperar. Porque hoje é mais fácil querer adaptar a palavra de Deus ao nosso modo de vida do que botar a nossa vida conforme a palavra de Deus. É por isso que hoje tem uma onda aí, tem nada não, vale tudo. Deus não é açougueiro. Deus, Ele não está nem aí, Ele só quer o coração. Não. O que era pecado lá atrás ainda é hoje. O que era avivamento lá atrás ainda é hoje. É século 21, é quadrado. Você tem que ser moderno. Tem que ser, mas tem que brilhar. Tem que ser diferente. Século 21. É hora da gente brilhar. A mesma cobrança, o mesmo espírito que foi lá no começo é o mesmo hoje. Agora é a gente que tem que sustentar. É a minha e a sua vida que tem que brilhar para ganhar este Brasil. Porque muitas vezes quando você é crente, você é tido por povinho. É por isso que aqui está escrito: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Para quem está lá fora não é não, mas para a gente é. Ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Recentemente, eu digo recentemente, há alguns meses, a revista de maior circulação nacional, da editora Abril, ela publicou, por meio das suas muito lidas páginas, o ódio que tem pelos crentes. Ela detonou os evangélicos. Os irmãos, a maioria aqui viu. Só estou fazendo sentido. E a preocupação, a mesma coisa do passado, estão querendo nos desanimar hoje. Estão querendo tirar a convicção do evangelho de nós. E ela dizia: esses crentes, esses evangélicos, são fascistas da esquerda. Olha onde ele nos levou. Eles são a causa da recessão brasileira. Eles são povinhos, ou seja, ele não quis ser mais aberto, mas ele diz formados de pretos na linguagem, ou morenos e brasileiros. Ele queria dizer: esse povo é da ralé, é vergonhoso. São da esquerda, mas ele tirou o couro da gente. Mas quando ele foi concluindo, ele disse: e o que me dá mais ódio nesse povo, o que eu tenho mais raiva neles, é que nada e ninguém consegue tirar deles esta convicção que eles têm neste Jesus. Ninguém. Porque a luz brilha, 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 a luz brilha. Então dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí, se você pode. E diga para ele: é o século 21. E o século 21 trouxe a pós-modernidade. Diga a ele: agora é o nosso tempo. É a nossa hora.
A pós-modernidade está tentando nos fazer igual ao mundo. E a pós-modernidade está esfriando mais crente do que nela. Cientificamente comprovado. A pós-modernidade está esfriando mais crente do que as catacumbas de Roma. Mas escute, a cruz não apagou esta luz, só brilhou, botou mais alta. O conhecimento não apagou esta luz. O sistema político não apagou esta luz. O neopentecostalismo não apagou esta luz. E nem a pós-modernidade vai apagar, porque ainda tem uma geração comprometida em resplandecer a luz diante desta sociedade. Então levante a sua mão e grite comigo: eu não me envergonho. Mas fica de pé e grita com força: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Quem vem comigo? Quem não vai se vender? Quem não vai se vender? Então vira para esse crente que está do teu lado. Se for do mesmo sexo, melhor. Com todo respeito, eu estou aqui com o pastor Eliseu. Com todo respeito, a não ser que sejam íntimos casados. Vira para ele assim como eu estou. E olhando para ele, diga: século 21 chegou. Mas eu estou de pé. Diga: a hora está chegando. A trombeta vai tocar já já. E eu vou continuar brilhando. Diga: me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar alguém perdido por aí, que pensou que eu ia me vender, que pensou que a pós-modernidade ia me fazer parar, e que eu ia esfriar, que eu ia me dobrar, dá um recadinho a ele. Diga a ele que a casa dele caiu, porque eu não vou me vender, eu não vou me dobrar, eu vou continuar sendo como ele foi, eu vou continuar sendo como ele foi. Abraça ele.